vindo da tua parte para todos nós, um renovo, Senhor, tão necessário, pois percebemos o combate que enfrentamos já no primeiro dia da semana, Senhor, os afazeres, e como nós percebemos as dificuldades de permanecermos cristãos em um ambiente cada vez mais hostil à fé. Ajuda-nos, Senhor, na noite de hoje, a ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Eu oro para que haja, Senhor, edificação e santificação no nosso meio. Eu apresento, Senhor, esse bairro de Cosme de Farias, em especial, Senhor, essa região que a gente vem se reunindo já há algum tempo. Aparentemente, Senhor, parece que a nossa presença aqui é quase que imperceptível, mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ela é espiritual. Percebemos toda a luz e todas as trevas que se agigantam, Senhor, em cada encontro. Rogamos e intercedemos, Senhor, pelos teus eleitos nesse local, que eles sejam atraídos, convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo teu Santo Espírito, Senhor, e salvos, e que possamos então celebrar a ovelha perdida que foi achada, a dracma perdida que foi encontrada, e principalmente o filho perdido que voltou à casa do Pai. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de fazermos parte da tua obra maravilhosa. Concede-nos um coração, Senhor, agradecido, para que a tua alegria, Senhor, seja sempre a nossa força. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Nós paramos ontem em Gálatas 2, e foi quando nós começamos a iniciar aquela apresentação desses 10 pontos da evidência da apostasia, do movimento evangélico. E aqui no capítulo 2 da carta aos Gálatas, nós vemos como o apóstolo Paulo vai nos ensinar como nós precisamos estar atentos, irmãos, pois os ataques, eles são dissimulados, e se nós não estivermos extremamente atentos e vigilantes, eles passarão despercebidos por nós. É impressionante isso, né? Como nós que estamos aqui reunidos, ontem eu conversava com a minha irmã de sangue, que também é nossa irmã em Cristo, como a nossa realidade muitas vezes aqui na comunidade. A gente está às vezes tão protegido pela graça de Deus que às vezes a gente se desconecta dessa realidade apóstata do movimento evangélico. E por isso que é importante meditarmos e conectarmos o que a gente está vendo aqui no texto com a realidade que a gente está vivendo. Pois para algumas pessoas que só convivem aqui com a gente, só frequentam, os nossos encontros, muitas vezes, em algum momento, parece que a gente está exagerando. Mas para alguns de nós aqui que já esteve nesse movimento evangélico e que muitas vezes conhece pessoas que estão nesses lugares, a gente vê que não há nenhum exagero, muito pelo contrário. Talvez as coisas sejam ainda piores. E nós é que não estamos vendo porque não estamos lá, graças a Deus. Então aqui na carta aos Gálatas, nós percebemos como Satanás é ardiloso. E antes da gente entrar aqui em Gálatas 2, eu queria mostrar isso para vocês da Bíblia. Sempre é importante a gente ver como os textos se conectam, e se a gente não estiver estudando constantemente a Bíblia, a gente perde essa preciosidade. Mateus, no capítulo 13 de Mateus, tem uma passagem que a gente vai encontrar em outros evangelhos também. Mateus 13 é a parábola do semeador, que está também em Marcos 4 e Lucas 8. Eu queria apenas ler com vocês o primeiro tipo de solo, para que a gente percebesse como a atividade do maligno é rápida, como ele literalmente não perde tempo. Jesus primeiro ele conta a parábola no início do capítulo 13, e ele diz no versículo 4 do capítulo 13: e o semeador saiu ao semear.
Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Esse é o versículo 4. Agora o Senhor Jesus vai explicar esse versículo 4. E ele diz aqui, no versículo de número 18, a partir do versículo 18, Mateus 13, 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A ideia, o texto atendei significa preste bastante atenção a essa parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, percebe? Não a compreendem. Foi uma das coisas que nós falamos ontem, como as pessoas que se dizem evangélicas não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho, não conhecem a obra de Cristo. Nós temos uma liderança evangélica reprovada e as pessoas desconhecem isso completamente. É como se a gente não tivesse nem régua para medir. Então, como é que eu sei a profundidade, a altura, o tamanho? Eu não tenho nem régua, não tenho nem como medir. Então as pessoas nem têm como discernir o certo e errado, porque elas nem sabem o que é o certo. Então aqui vemos como a realidade de Oséias é a mesma da gente hoje. O povo perece porque falta conhecimento. Então aqui, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. E ele vem rapidamente. Ele não perde tempo. Foi exatamente o que aconteceu na Galácia. Por isso que Paulo inicia a carta aos Gálatas dizendo: eu estou admirado, tão rapidamente vocês abandonaram. E por que abandonaram? Como a gente vê aqui, porque não compreenderam. Então, quando a gente não compreende, quando a gente não entende, a gente não tem como perceber o tesouro que é o Evangelho que nos foi dado. E aí a gente trata o Evangelho como algo de pequeno valor. E somos tendentes a fazer a loucura que fez Esaú. Trocar o direito de primogenitura por um prato de comida. Trocar a comunhão com Cristo por 30 moedas de pratas, como foi o caso de Judas. Trocar o dom de Deus por um relacionamento pecaminoso, como foi Sansão com Dalila. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado, porque, como disse um puritano do passado, Satanás é como um pescador extremamente bom no que faz. Então ele sabe qual a isca certa para usar com cada um. Ele sabe o que usar com cada um. Por isso ele diz aqui: todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Por que eles não compreendem? Primeiro, não compreendem porque não querem. Mas também o inimigo vai gerar situações para que a sua compreensão se torne ainda mais difícil. Não a compreendem, vem o maligno. Vem o maligno. E arrebata. A palavra arrebatar significa tomar a força. O que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Então é preciso que a gente tome muito cuidado, irmãos, porque essa é uma realidade que é extremamente visível aos nossos dias. E é preciso que a gente tome cuidado também para que não seja uma realidade da nossa vida. Então agora, nos voltando à carta aos Gálatas, que é onde nós estamos a meditar, aqui no capítulo 2 de Gálatas, é essa realidade que Paulo está enfrentando, essa perplexidade do apóstolo Paulo. E como a gente já conheceu, a gente já estudou recentemente 1 Coríntios e 2 Coríntios, vemos como o apóstolo Paulo também se vê impulsionado a apresentar suas credenciais, coisa que ele não gostava de fazer. O apóstolo Paulo amava falar de Cristo, do Evangelho de Cristo, da mensagem da cruz, mas muitas vezes ele tinha que falar as coisas que nós lemos nas cartas, porque por conta dos ataques constantes à pessoa dele. Já vimos que é dessa forma que as coisas acontecem. Se eu quero de alguma forma descredibilizar a mensagem, eu preciso antes desacreditar o mensageiro. Então aqui no capítulo 2 de Gálatas,
versículo 6, Paulo está descrevendo a viagem que ele fez a Jerusalém. E ele diz que isso aconteceu e ele foi até lá. Versículo 6. Enquanto aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Então, Paulo, é extremamente importante que os cristãos de hoje tenham a mesma postura do apóstolo Paulo. Eu não me admiro com rótulos. Eu não me admiro com credenciais. Eu vou ficar feliz e eu vou ficar extremamente, maravilhado no Senhor de ver alguém que anda nos passos de Jesus. Mas só credenciais, currículo, não era algo que fazia com que o apóstolo Paulo se sentisse de alguma forma coagido ou amedrontado. Eu vejo às vezes, pessoas ficam meio que receosas quando aparece alguém que diz que é doutor em teologia, mestre em teologia, escritor de livros. Para mim não está dizendo nada. Vai falar da Bíblia? Eu estudo a Bíblia, então a gente vai falar no mesmo patamar. Isso é um obreiro aprovado. Isso não tinha que ser. Porque às vezes fica parecendo, mas você está sendo prepotente. Não estou sendo prepotente, não. É minha obrigação conhecer a Bíblia. Porque se eu não conheço a Bíblia, eu sou um obreiro desqualificado. Então conhecer a Bíblia não é uma questão de soberba, é uma questão de obrigação. Todo servo de Deus precisa conhecer a palavra de Deus. Então, se é sobre a palavra de Deus que a gente vai conversar, posso conversar. Não me importa o seu doutorado, não me importa a sua fama. Para mim, isso daí não me amedronta. E é importante que a gente tenha também esse sentimento, porque é como a sociedade tenta nos coagir. Hoje, eu não sei se tem ainda essa expressão, mas na minha época tinha uma expressão chamada carteirada. Quando alguém que tinha alguma posição mostrava a carteira funcional e de repente conseguia entrar num lugar que não entraria normalmente. Pois é, hoje em dia a gente vê as carteiradas no meio gospel. Você sabe com quem você está falando? Eu sou um pastor que tem milhões de seguidores. Você sabe com quem você está falando? Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos. Mas não está me dizendo nada. O que eu estou vendo diante de mim é uma pessoa reprovada, porque só o fato de você falar isso significa que você conhece muito pouco de Cristo, aquele que você disse ter estudado. Então você estudou muito pouco. Então é preciso que a gente tenha essa postura corajosa. Por quê? Porque nós que somos verdadeiramente crentes, vamos ser muitas vezes, como eu vou dizer, vamos ser afrontados, Eu não vou usar a palavra humilhados, porque ninguém pode me humilhar. Essa é uma coisa que só eu posso fazer comigo, e eu deveria fazer muitas vezes, porque a humilhação nos leva à humildade, mas nós somos de fato afrontados. Então, quem é você para dizer que eu estou errado nessa interpretação bíblica? Não, eu estou com minha Bíblia aqui, eu estudei, você está dizendo que sua interpretação é correta. Vamos ver? Então, não tem o que temer. Quando você é um obreiro aprovado, você é um obreiro aprovado. Então, qualquer pessoa que quiser falar de Deus, ele vai ter como referência a Bíblia. Não é o nosso livro? Então, pronto. E essa postura do apóstolo Paulo, irmãos, é uma postura que nos impediria, que seria uma proteção para a gente de uma série de desvios. Muitas vezes a gente dá crédito a alguém só por conta da aparência dele. Foi fulano que falou isso, sabe? Aquele doutor em teologia pela presbiteriana, foi ele que falou isso. Não está me dizendo nada. Ele que disse que tem que batizar criança. Não é mesmo? Não está me dizendo nada. Então, ele que falou que mulher pode ser pastora também, foi mesmo. Não está me dizendo nada, pelo contrário. Só mostra que o conhecimento que ele aparentava ter é só aparentava, que essas coisas que ele está falando não se sustentam não com o estudo da Bíblia. Então é preciso que a gente tenha essa postura. Por isso que Paulo fala dessa forma. Parece que Paulo está sendo meio que mal educado, parece que Paulo está sendo meio que desaforado. Não, o que Paulo está mostrando para a gente
E Paulo está fazendo isso por quê? Porque o que estava existindo era uma tentativa, e houve esse problema no início da igreja, de querer dizer que os cristãos judeus eram superiores aos cristãos não judeus. E Paulo está dizendo, não tem não, viu? Está todo mundo igual. Vimos isso em Romanos. Tanto judeus quanto não judeus estão em pecado e carecem da glória de Deus. E aqui também a mesma coisa existia no sentido de que tem uma espécie de líderes, de pastores, que são superiores a outros. Também não. Paulo está dizendo, somos tudo igual. Então, ou é crente, todo mundo igual. Não é crente, aí é outro tipo de coisa. Mas se somos crentes, então falamos a mesma linguagem. Então não temos do que nos envergonhar entre nós. Pelo contrário, né? Então é algo que a gente, por exemplo, não vê no movimento evangélico hoje em dia. Hoje tem gente que às vezes diante de alguém fica com vergonha de fazer uma pergunta. Por quê? Porque essa pessoa, o que ela vai pensar de mim? Sim, e se ela pensar alguma coisa, qual é o problema? Né? Então, como cristãos, a gente não tem essa preocupação. Somos irmãos. Ou não somos. O máximo que pode acontecer é você descobrir que essa pessoa que você achava que era um crente assim, sabe? De primeira divisão, nem crente é. Ele se colocava nesse patamar e nem crente é. Por isso que Paulo fala nesses termos. É interessante, né? Porque eu estou sendo bem repetitivo, porque muitas pessoas leem isso aqui e não chegam a essa conclusão tão clara que está aqui no texto. Versículo 6, repetindo, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, porque a questão, o evangelho é o quê? É um só. E o evangelho não é de Paulo, não é de Pedro, não é de João, não é de Marcos, não é de Mateus. O evangelho é de Jesus Cristo. Amém. Nós somos mensageiros. A mensagem é essa. Então não tem alguém que tenha mais credibilidade do que outra. Não, a credibilidade está na mensagem. Aí você será desacreditado se você mudar a mensagem. Mas uma vez que você prega a mesma mensagem, é um sinal de que você provavelmente tem o mesmo espírito. Então aqui, Deus não aceita a aparência do homem. A esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram e nem podiam. E o que Paulo está mostrando para essas pessoas é justamente como ele agiu, diferente de como eles agiram quando Paulo saiu. Perceba, o que acontece? Paulo pregou, Paulo que plantou as igrejas na região da Galácia, e todo mundo, Paulo vai dizendo, né, eles receberam Paulo muito bem. Paulo ficou doente nessa região, né? Paulo estava doente, eles trataram Paulo bem, Paulo se recuperou, e foi maravilhoso naquele primeiro momento. Mas aí quando Paulo saiu, vieram esses judaizantes, né, que se diziam cristãos, mas diziam que precisavam se tornar judeu para ser cristão, invadiram aquelas igrejas na região da Galácia. E então esses que foram, né, evangelizados por Paulo, começaram a ver Paulo como um apóstolo de segunda categoria, né? Como alguém assim que não era tão importante quanto os outros, né? E aí Paulo está querendo dizer, não tem isso aqui, né? Pedro não é mais importante que eu não sou mais importante que Pedro, não tem essa hierarquia entre nós. Ou somos servos, aprovados, ou somos reprovados. Mas se somos aprovados, estamos todos no mesmo patamar. E o que Paulo está mostrando em relação à sua postura era um exemplo para eles, em relação à postura que eles também deveriam ter quando chegassem outras pessoas tentando de alguma forma perturbar a igreja, né? Com esse tipo de atitude. Olha como se a gente tivesse essa postura, a gente estaria protegido em muitas situações, né? Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o que é incircuncisão? A ideia de não ser circuncidado, ou seja, o gentio, o não judeu. Então Paulo está dizendo aqui, né, em outras palavras,
pelo contrário, quando viram que o evangelho dos não-judeus me fora confiado, versículo 7 ainda, como a Pedro o da circuncisão. Então, olha como está aqui. Não tem problema em relação a isso. Não tem problema você ser chamado a pregar para um grupo específico. Deus tem um propósito com cada um. Agora, olha que coisa. O fato de Pedro pregar, né, mais para os judeus, não fazia com que, se ele precisasse pregar para um não-judeu, ele deixasse de pregar. Quem mostra quem tem que ser evangelizado é o Senhor. Mas assim também o Senhor mostra qual é o alvo. Não, meu alvo prioritário, pelo que o Senhor me deu, é esse. Mas aparecendo outras pessoas, eu também as evangelizo. O apóstolo Paulo da mesma forma. Em quantos lugares Paulo chegou e o primeiro lugar que ele visitou foi uma sinagoga? Então, não tem problema. A ideia é você entender qual a missão que o Senhor te deu. Para que você não se veja perdido, né? Então aqui ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, olha que coisa, eles queriam colocar Pedro como adversário de Paulo. Eles estão do mesmo lado. Não, a gente joga no mesmo time. É preciso que a gente tome cuidado. Para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, não judeus, mais uma vez lembrando, não judeus. Então, Deus escolheu agir dessa forma, e tudo aquilo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, ou seja, eram as pessoas assim tidas como as mais experientes. Eu não gosto de usar a palavra mais importante, porque não tem isso, mas a ideia é de pessoas mais experientes. Então, quem tem mais experiência, né, quem tem mais maturidade, são pessoas que vão conseguir nos orientar melhor. Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Agora, essa ideia de importância não tem, né? Todos diante de Deus temos a mesma importância. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. A destra de comunhão significa, é como se a gente estivesse dizendo: eu assino embaixo, eu aprovo o que eles estão fazendo, eu não vejo o que eles estão fazendo como errado, pelo contrário, eu vejo como algo extremamente correto. Isso é a destra de comunhão. É uma aprovação em relação àquilo que você vê, né? Então ele diz aqui, versículo de número 9 ainda. Versículo 9. A destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E ficou tudo acordado, sem problema. Então é preciso que a gente entenda que a igreja sempre funcionou de forma ordeira. É impressionante como as pessoas atribuem ao Espírito Santo desordem. Não é assustador isso? Como é que a gente pode atribuir desordem ao Espírito Santo? Então, uma bagunça, gritaria, né? Oba-oba, heresia, todo tipo de absurdo. O Espírito Santo, é sério? O Espírito Santo é desorganizado, é bagunceiro, é desordeiro, é mentiroso. Pois é, as pessoas fazem isso. E o pior, nem são repreendidas. Muitas vezes são até apoiadas. Por isso, nós vemos como a apostasia está tão próxima. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Por que isso, irmãos? Por que essa recomendação a se lembrar dos pobres? Porque os pobres sempre foram os mais esquecidos. Nunca mudou isso. Olha que a gente está separado por um intervalo de 2000 anos. E hoje continua sendo assim. Os pobres
continuam sendo esquecidos. Continuam sendo colocados de lado. Parece que eles não importam. Eles não são pessoas, eles são números. É assustador como a nossa sociedade tem se tornado ainda mais fria, ainda mais calculista, né? Ainda mais insensível em relação às pessoas que têm menos. E você vê isso assim de forma gritante no movimento evangélico. Os pobres talvez não sejam tão esquecidos nos nossos dias pelo motivo de que eles votam. Mas se não fosse essa questão do voto, talvez eles fossem mais esquecidos ainda, até excluídos da igreja. A gente que já teve o CAC, né, durante anos, ouvimos sempre dessas pessoas que a gente teve a oportunidade de conviver com elas, das experiências que tiveram, das vezes que foram expulsas de cultos. Então essas igrejas grandes, né, elas costumam ter seguranças, e se elas perceberem qualquer pessoa, né, que esteja com vestes de alguém que é morador de rua ou qualquer coisa assim, eles expulsam sem nenhum recado, como se a presença dessas pessoas fosse literalmente, né, indesejável. E é o que Paulo ouviu, de que não era esse tipo de atitude que o cristão deveria ter. Então, muitas pessoas acham que os pobres, eles são uma subclasse de ser humano. Eu acho interessante porque eu conversava com os irmãos, como eu vim, né, de uma família de classe média, e quando algumas pessoas sabem que eu prego em determinados lugares que nem são, né, lugares assim pobres, existem outros muito mais, as pessoas meio que se assustam. Então quer dizer que se você tem uma igreja em um determinado bairro, tranquilo, mas se você vai num bairro de pessoas, né, que são pobres, aí é problema, é perigoso, aí, né, será que essas pessoas querem alguma coisa? Eu costumo dizer que eu tenho mais medo de lugares que as pessoas têm dinheiro do que lugares que as pessoas não têm. E minha experiência como pastor de 15 anos, né, 15 anos que eu pastoreio, eu fui muito melhor tratado nos lugares mais pobres que eu fui, e nos lugares que eu fui de pessoas que tinham alguma coisa assim do ponto de vista material, tudo que eu pude, né, sentir foi uma tristeza imensa, porque aquelas pessoas eram pessoas mais pobres ainda, porque só tinham dinheiro, e o dinheiro não é quase nada. Então é preciso que a gente tome cuidado, porque o amor ao dinheiro continua sendo a raiz de todos os males, dos males. E normalmente, né, as pessoas se relacionam por interesse. Então, na igreja acontece muito isso, né? Eu já vi em algumas situações pessoas frequentando o culto porque acreditava que alguma pessoa que frequenta a igreja poderia dar um emprego. Frequentando o culto porque acreditava que alguma pessoa que frequentava a igreja poderia, né, quem sabe, ajudar em um momento de necessidade material. E essas pessoas, elas estão em uma situação extremamente perigosa, porque ainda que elas sejam dissimuladas, Deus sabe a real intenção delas. Então é preciso que a gente tome cuidado para que a gente nunca, jamais, né, se relacione com ninguém por interesse. Então, quando Paulo ouve isso e repete, vemos como isso casa perfeitamente com o que a gente lê em Atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E a ideia, irmãos, é que se na igreja existe algum tipo de preconceito, esse preconceito ao contrário. Então, se tiver um rico e um pobre, a prioridade é do pobre. Ô pastor, mas aí eu acho que é preconceito. O problema é seu, né? Porque a pessoa já foi tão esquecida em todas as áreas, em todas as esferas. É que na igreja a gente vai, né, igualar? Não, na igreja ela vai ser privilegiada. Assim como foi no relacionamento
de Lázaro com Abraão e do rico com Abraão, em Lucas 16, né? Então, pode entrar. Então, essa postura, né, pode parecer para algumas pessoas errada, mas ela é bíblica em alguns momentos. Diga-me, irmão. Tiago até fala aqui no capítulo 2, né? Isso. Sobre a acepção de pessoas, que ele dá o exemplo de uma pessoa rica entrar na igreja e você dá o primeiro assento para ela, e o pobre você coloca... Bota para fora. Fora. Nem bota no fundo, bota para fora. Bota pra fora. Eu acho interessante, eu já contei isso uma vez para os irmãos, como lá na Boca do Rio, a gente teve a oportunidade de receber a visita de pessoas que aparentemente, né, tinham condição e até posição. E eu recebi a orientação extremamente espiritual de alguns, de nos cultos que essas pessoas frequentassem, não permitir que outras pessoas, né, pobres frequentassem também. Eu falei, como é? Não, porque a pessoa não vai se sentir à vontade. É mesmo? É sério que você está me dizendo isso? Aí a pessoa ficou meio constrangida e não continuou, né? Mas para você ver, chegar a externalizar isso. Porque a ideia é que um rico na igreja vale mais do que 100 pobres. Afinal de contas, o dízimo do rico valeria mais do que 1000 dízimos de outras pessoas. Pois é, Deus não mede as coisas desse jeito. Lembra aquela que ofertou mais? Foi 2 moedinhas. Então, o padrão do Senhor é literalmente inverso. Né? E a gente tem que adotar esse tipo de postura mesmo, né? Um preconceito ao contrário. Né? E não que os pobres estão indo para o céu por serem pobres, em absoluto, claro que não. Né? Mas a ideia de que essas pessoas que são tão esquecidas, elas devem em algum lugar terem prioridade aqui na igreja. Então, já que o mundo inteiro finge que elas não existem, a gente vai mostrar para elas que elas não só existem, como elas têm um lugar que elas vão ser valorizadas. Mais uma vez, isso não significa que eles são salvos. Isso não significa que o fato de tratarmos essas pessoas bem, nós estamos dizendo que elas são salvas, de forma nenhuma. Né? O que nós estamos dizendo é a postura da igreja, via de regra, tem que ser uma postura que é sempre o contrário da do mundo. Então, o mundo privilegia os ricos, nós privilegiamos os pobres. Né? Então, é assim que a gente deveria agir. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque esses doutores em teologia que eu falei deles para vocês, principalmente em teologia reformada, eles não vão dizer isso não. Viu? Eles vão dizer que é todo mundo igual, quando na verdade nunca é, nem para eles. Pergunte para eles qual foi a vez que ele deu uma voltinha na casa do irmão pobre. Ele não vai lembrar, ele vai lembrar da volta de helicóptero que deu, na fazenda do irmão milionário que foi, na viagem maravilhosa que fizeram no iate do irmão mais rico da igreja. Eles lembram sempre dessas situações, né? Por isso eles vão dizer coisas, né, como, não é que a gente dá prioridade ao pobre, é que a gente trata todo mundo igual. É sério? Você trata todo mundo igual. Tá bom. Então, cuidado, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E olha que Paulo diz, me esforcei por fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é esforço. Você imagina que você sabe que se você for para a casa do irmão Paulinho, você vai encontrar lá feijoada, sorvete, suco de manga com farinha para ficar mais grosso e saboroso, né? Você vai ter um ventilador apelidado carinhosamente de Robocop, que vai tornar o ambiente mais agradável. E aí você imagina que você vai para a casa de outro irmão, onde no máximo vai ter um kisuke com creme cracker. Aí você vai assim escolher qual irmão você vai visitar. Se sua barriga escolher, né, a gente já sabe que a escolha não vai ser espiritual. Então, não se esquecer dos pobres não é fácil. Porque a ideia de não se esquecer dos pobres, irmãos, não é só no evangelismo, é em tudo. Uma pessoa se converteu, ela deixa de ser pobre? Talvez a vida fique mais difícil ainda.
Aí você, né? Eu vou para a casa de Lídia, vendedora de púrpura, e Lídia é crente, viu? Ou eu vou para a casa daquela escrava, que era endemoniada e que não é mais e que agora é cristã. Na casa da escrava não vai ter umas coisas gostosas não, mas na casa de Lídia eu sei que tem. E aí? Chama a escrava para ir para a casa de Lídia. Que aí a gente consegue o meio termo. Não é assim, irmãos. Né? A gente tem que ter cuidado. Por isso Paulo vai dizer, eu me esforcei. Porque é uma coisa que, se a gente não vigiar, a gente começa a tratar como se fosse algo assim, que não é tão importante. Né? Alguém vai dizer, mas isso é bobagem. Né? Aí vem vocês assim fazendo tempestade num copo de água. Né? Mas você imagine que você tem um irmão que ninguém quer visitar ele porque ele é pobre. E aí você vai ter a mesma atitude? Então, a gente até queria ir para sua casa, mas sua casa, né? Sabe que sua casa não tem como receber ninguém. Então vamos todo mundo para a casa de Lídia. Não é esse tipo de postura que o cristão tem que ter. Então quando a gente fala do que está falando aqui, não é tão simples quanto parece. Por isso Paulo usa o verbo esforçar. Não é só no começo, não, é sempre. A gente tem que se lembrar deles quando foi evangelizar. Sim, evangelizou e se converteu, agora esquece? Como a irmã falou, ele evangelizou, se converteu, está na igreja. Bota no fundo, para ninguém ver. Ou então, né? Bota para ficar do lado de fora da igreja na portaria, para não atrapalhar o culto. Então não é assim. Por isso que nós precisamos ter uma atitude de vigilância constante, pois os maiores pecados que a gente comete normalmente são coisas que a gente acha que é de pequena importância. Um exemplo clássico é o que aconteceu com Davi. Davi achou que tirar férias não era algo assim tão feio de se fazer. Estou trabalhando desde criança, eu tomava conta das ovelhas de meu pai. Depois, desde criança, já estou lutando com Golias, já me tornei soldado do exército de Saul, e é só luta, é só briga. Agora que eu sou rei, eu vou me dar um pouquinho de descanso. Não deve ter problema nisso. E aí que começou a queda dele. Então, pequenas coisas, né, trazem grandes destruições. E aqui a gente vê uma dessas, né? Problemas graves que acontecem na igreja começam quando a gente negligencia isso aqui. Não trata as pessoas como elas devem ser tratadas, principalmente, né, em relação a essas diferenças que o próprio Deus deu. Quem criou o rico? Deus. E o pobre? Deus. E a gente já aprendeu em 2 Coríntios para que haja igualdade. O que colheu demais, não tenha nada sobrando. O que colheu pouco, não lhe falte nada. Em tudo haja. Mais uma vez, concluo aqui dizendo, me esforcei por fazer. Porque não é uma coisa simples, como alguns dizem. Não é algo que você começa fazendo e por conta disso vai fazer no automático. Não faz no automático. Aqui você vai ter que estar lutando todos os dias para se manter firme em relação a isso. Agora, no versículo 11, continuando, afinal de contas, meia-noite é logo ali. Quando, porém, Cefas, quem é Cefas? Pedro. Veio a Antioquia, resistir-lhe face a face. E agora? Absurdo! Por que absurdo? Quem é você, Paulo? Você não andou com Jesus? Você não estava lá quando ele foi transfigurado? Você não pescou com ele? Né? Você não viu as coisas que eu vi? E você vai me dizer isso? Pedro não fala isso não. Olha a postura de alguém que é crente quando é repreendido. Provavelmente Pedro ficou envergonhado e arrependido. Arrependido e envergonhado da maneira certa, por estar, né, errado. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir face a face. Então, o cristão, irmãos, ele não é aquilo que eu... Não semos tudo igual? Se você errar, meu filho, eu falo. Mas por que eu não vou falar? Não é para o seu bem? E não é só para o seu bem, é para o bem da igreja, porque Pedro é líder. Lembra? O evangelho da circuncisão foi entregue a ele. E ele vai ter essa postura.
para mostrar que, de alguma forma, os judeus são, né, um grupo separado dos não-judeus como crentes? De jeito nenhum. Como crentes, somos uma família só, independente de você ter vindo do judaísmo ou não. Somos uma família só, e isso é o mais importante. Se a gente abrir mão disso, a gente abriu mão de tudo. É isso que Paulo está mostrando aqui. Não tem como a gente abrir mão de um ponto do Evangelho sem abrir mão do Evangelho todo. É como, por exemplo, eu acredito em tudo que está na Bíblia, menos que Jesus Cristo é Deus. Então você não acredita em tudo que está na Bíblia. Você não acredita em salvação, nada disso. Acredita, não acredita, porque como pode ser salvo se Jesus Cristo não é Deus? O sacrifício não foi perfeito. Então, se você abrir mão de um ponto da verdade, você abriu mão de toda a verdade. É por isso que eu falei com vocês, eu acho que ontem, eu não sei quando mais, que o cristão verdadeiro, ele sempre vai ser visto como alguém assim insuportável. Porque aquilo que todo mundo tolera, ele não tolera. Aquilo que muitas vezes as pessoas não veem problema, ele vê muito problema. Como aqui, Paulo, você precisava fazer isso, Paulo? Expor Pedro desse jeito? Que absurdo! Como é que a imagem de Pedro vai ficar? Pergunte a Pedro se ele está preocupado com a imagem dele. Ele não está, não. E por que você está preocupado com a imagem dele se ele, Pedro, não está? Então é preciso que a gente tome cuidado. Quem já leu o Evangelho de Marcos? A maioria da tradição aponta que o Evangelho de Marcos, na verdade, seria o Evangelho de Pedro que Marcos escreveu. Porque a proximidade que os dois tinham era muito grande. E está lá. Quem foi que traiu Jesus? Pedro. Não esconde não, irmão. Traí mesmo. Não sou digno de ser chamado nem apóstolo. Eu neguei o nome do Senhor. Então, cristão que é cristão, irmãos, ele não tem problema quando ele é repreendido. Ainda mais quando ele é repreendido em coisas que ele sabe que para Deus são sérias. E que ele se desviou feio. É o caso de Davi, é o caso de Pedro, é o caso de qualquer cristão que em algum momento deixou de vigiar, tropeçou e pela graça de Deus foi de alguma forma alertado. Então, essa postura de muitas pessoas é totalmente inadmissível na Igreja de Cristo. Se sentir ofendido com a exortação. É sério? É como, por exemplo, a pessoa que chega lá na Blitz e tem um mandado de prisão em aberto no nome dela. Aí o pessoal prende ela. Que absurdo, estou me prendendo. Mas meu senhor tem um mandado de prisão, meu senhor. Hoje em dia tem uns negócios aí que é até o rosto, né? Leitura facial. Tem gente aí que está até com receio de sair. Então, meu irmão, você tá condenado. Você devia estar preocupado com outra coisa. Né? Então é preciso que a gente tome cuidado. Se a gente está reprovado, ser alertado dessa reprovação é algo maravilhoso. É uma oportunidade que a gente poderia não ter tido. Lembra do abandono judicial lá de Romanos, capítulo 1? Pessoas que vão pecar e Deus não vai avisá-los. Eles vão morrer em pecado e vão para o inferno. Lembra daqueles que acham que são salvos, ou auto-engano e não são? Eles vão até o túmulo achando que são crentes e ninguém avisou nada. Então é preciso que a gente valorize muito quando a gente é exortado em pontos que a gente falhou. E não tem problema, irmãos, falhar, porque não somos perfeitos. Isso não é um incentivo à falha, não, por favor. Isso é um incentivo para não querermos ocultar as falhas. Não queremos esconder debaixo do tapete coisas que nós cometemos por falta de vigilância, por falta de cuidado. Porque um crente que é crente não vai pecar e ficar feliz no pecado. Se você está ficando feliz com o pecado, me perdoe, você não é crente. O crente, quando comete pecado, lembram do Espírito Santo? Que nada tem a ver com desordem, ele tem a ver com o quê? Com santidade, com santificação. Então, quando você comete um pecado,
Independente de você ser exortado ou não, se você é crente, você não tem prazer. É como, por exemplo, uma pessoa que comia chocolate e de repente come chocolate agora e nem sente mais que é doce ou salgado. Meu Deus, eu estou comendo isso aqui. Né? Ainda dá náusea depois que come. Então, o crente, ele não tem mais o prazer nas coisas pecaminosas que tinha antes de ser cristão. Ele às vezes vai cometer falhas, né, por uma influência maligna, por uma influência de más companhias, e por falta de vigilância, mas ele não vai ter o prazer no pecado que o ímpio tem. Pelo contrário, ele vai ter uma sensação de tristeza, sujeira, necessidade de se limpar. Então, não é compreensível, né? Não é aceitável a postura de algumas pessoas de ficarem indignadas quando são exortadas ou repreendidas. Pelo contrário, né? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face. Resistir-lhe face a face. E olha que coisa, irmãos, aqui não tem grosseria, não. Aqui não tem grosseria, não tem briga, não tem disputa, porque estamos do mesmo lado. Quando a gente se vê assim, não tem disputa, não tem necessidade, né, de ver quem é o maior. Ninguém é maior aqui. E Paulo vai dizer, mais adiante nessa carta aos Gálatas, o irmão pecou, não foi? Corrige-o com o Espírito. Então você acha que o irmão Paulo, que nos aconselha a agir dessa forma, tratou Pedro sem brandura? É porque a gente tem a ideia de associar sentimentos ou sensações que não deveriam ser associadas assim automaticamente. Então a gente ouve a palavra brandura, aí a gente já pensa em alguém passando a mão na cabeça do outro no erro, fingindo de conta que a pessoa não cometeu o erro. Não, isso tem nada a ver com brandura. Então, brandura é outra coisa. Porque também você não pode achar que está exortando alguém se você está fazendo isso sem amor. Não existe exortação sem amor. Quem faz acusações malignas é o maligno. Então, não, a gente exorta com amor. Ainda que faça isso com seriedade, ainda faça isso, não é, com ousadia, mas aquilo é uma demonstração clara de amor e deve ser feito, né, de forma a tentar atrair a pessoa para Cristo e não afastá-la. No sentido de que algo que você fez, agora você não tem mais jeito. Não, de forma alguma. Todo que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pastor, que é a diferença da convicção, do convencimento do Espírito Santo para a acusação de Satanás, né? O Espírito Santo convence e aponta para o remédio. Então, uma pessoa, quando ela exorta cheia do Espírito Santo, é como o apóstolo Paulo com os inimigos da cruz de Cristo, que ele disse chorando, né? Nesse sentido que ele estava deixando bem claro que a motivação dele era o amor. Já a acusação do mal, quando uma pessoa faz isso sem amor, ela vai só estar naquele espírito de contenda, de briga, de agressividade. E até pior, prazer na queda do outro. Isso não é absurdo? É absurdo, verdade. Então, a pessoa vai acusar o outro e meio que com aquele sorriso sarcástico. E foi isso que Jesus percebeu nos fariseus, quando ele viu eles trazendo aquela mulher pega em flagrante adultério. Ele não aprova o pecado dela, mas ele também sabia que a motivação deles era má. Era só essa motivação acusadora. Isso. E você vê, e querendo trazer justiça de forma injusta. Injusta, porque o homem também... Cadê? Isso, exatamente. Cadê o homem? Vocês vão apedrejar? Então cadê o... Tem que ter dois. Ninguém adultera sozinho. Exatamente. Sem soma o que você falou aí, perfeito. Então, é uma diferença muito grande. Mas, é preciso que há... E foi uma das coisas até que a gente falou ontem, se Deus permitir, vamos falar no domingo, né? Que a falta de disciplina na igreja é uma das grandes evidências, uma das grandes causas do crescimento da apostasia. Porque, às vezes, o apóstata nem é avisado de que é um apóstata. Porque ele vai, né, cometendo cada vez abominações e ninguém repreende. Pelo contrário, as pessoas às vezes até apoiam, se não dão aquela risadinha, né, de que tanto faz. Então, tem que ter disciplina para que as pessoas saibam que existe consequência para
todo ato de rebelião contra Deus. Né? Os atos contra Deus não ficarão impunes. Né? Uma das coisas até que a gente falou antes do culto, quando a gente tem entes queridos que se posicionam sistematicamente contra Deus, a gente teme muito, porque sabe que um dia eles vão colher o que plantaram. Né? Então é preciso que a gente tome muito cuidado, porque a disciplina é evidência de amor e não de falta de amor, como fica aparecendo nos nossos dias. Né? Eu tive muito problema comigo mesmo, porque por querer agir de forma bíblica e as pessoas sempre dizendo, não, mas isso você está sendo tão sem amor, mas você não está pensando na pessoa. Eu assim, às vezes eu ia para casa, né, preocupado, será que essas acusações são verdadeiras? E passava a noite em oração, até que tinha um alívio do Senhor, que realmente era aquela postura que eu devia ter tomado. Mas a gente chega num momento, né, de que o falso é visto como verdadeiro de forma assim, por tantas pessoas, que quando você age de forma correta, você às vezes nem tem segurança, porque todo mundo trata como se você estivesse agindo de forma correta. Aí você fala, será que eu não estou errado mesmo? Porque a maioria está dizendo que eu estou errado. Graças a Deus pela palavra, porque é a palavra de Deus que é, né, a nossa balança, ela que é o nosso referencial. Então, ainda que todos me reprovem, se a palavra de Deus está me indicando a agir dessa forma, eu estou em paz. Então, mas vocês, inclusive, quando tentarem agir dessa forma, as pessoas vão tratar vocês como me trataram, sem amor, tá aí para ninguém, que absurdo, quem é você para falar que essa pessoa está errada, você também erra. Sim, se eu também erro, por favor me diga onde eu estou errado, que eu quero me corrigir. Ah, você fez isso no passado. Ah, mas isso daí eu já confessei e me arrependi, graças a Deus. Né? Já deixei para trás. É por isso que você está achando que eu não tenho autoridade para corrigir? Por um pecado que eu já cometi, confessei? Um exemplo, por exemplo, no caso de Paulo. Quem é você para falar, Paulo? Você perseguiu a igreja de Cristo. Pois é, esse pecado eu já me arrependi e Deus já me perdoou. Então não entendo por que você está me acusando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente teve até um fato engraçado, né? É engraçado, né? Porque não tem como tratar ele de outra forma, de pessoas que achavam que tinham um dossiê contra outro na igreja. Eu sei dos seus podres. É mesmo? E por que não me avisou? O mais interessado nos meus podres sou eu. Eu quero me limpar o mais rápido possível. Me faça esse favor. Né? Então, como cristão e como uma igreja cristã, a gente não tem tempo para essa bobagem. Tanto que a gente sabe que esse pessoal do dossiê nem fica mais com a gente, porque sabe que não tem espaço para isso aqui. Se alguém chegar para você ou para mim, dizendo a respeito do erro de alguém, você vai deixar de tratar outra pessoa como irmão, que errou? De jeito nenhum. É erro? Eu chamo como irmão. Fulano disse que você fez isso. Você fez mesmo? Vamos confessar? Vamos se arrepender? Vamos mudar? Não tem, sabe? Não buscamos perfeição aqui. Não somos perfeitos. Então, mas que absurdo. Você sabia que fulano que é crente fez isso? Foi? Se arrependeu? Arrependeu, pronto, arrependeu. Então, o problema, irmãos, e nunca é demais falar sobre isso, o problema é o pecado não confessado, é o pecado não abandonado. Então, dos problemas também é essa necessidade que as pessoas têm de aparentar uma espiritualidade que a gente sabe que ninguém tem. Então, qual de nós aqui não pecou? Hoje. E se eu chegasse aqui, você fez isso hoje? Você fez? Fiz. Sim, você deixa de ser crente por causa disso? Provavelmente você está aqui, você já se arrependeu disso. Então, é preciso que a gente tome cuidado. Essa áurea de espiritualidade do movimento evangélico é igualzinha à dos fariseus da época de Jesus. Então, como cristãos, sabemos que somos pecadores e lutamos contra o pecado o tempo todo. Não é nem
todo dia, é o tempo todo. Então, o grande problema é o pecado que a gente quer esconder e não o pecado que a gente quer abandonar. Então aqui, tudo isso para explicar que Pedro não está de mal de Paulo por conta do que está acontecendo aqui. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir de face a face, porque se tornara repreensível. Ele não era, mas ele deixou de vigiar. E por que ele deixou de vigiar? Paulo já falou aqui. Porque ele tentou agradar a homens. São meus amigos, a gente começou junto. A gente começou junto lá em Jerusalém, há anos atrás. Pentecostes, 3.000, quase 5.000. A gente começou junto e agora eu não posso fazer essa desfeita com eles. Desfeita não, meu filho. Se é coisa que não é bíblica, não tem o que falar aqui. É desfeita, então faça essa desfeita. Se você chama de desfeita, faça essa desfeita. Mas o que a gente não vai é se preocupar em ficar bem com as pessoas, negligenciando a palavra de Deus. Ficar bem com as pessoas a custo da verdade? Não, aí não. Então veja como é fácil cair. O que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios. Você pensa que está de pé? Então cuide-se, para que você não caia. Então aqui, porque se tornara repreensível. Até então ele não tinha feito isso, estava tudo indo bem. Então basta um descuido, irmão. Basta um descuido da gente para a gente fazer algo que depois a gente vai ter que se arrepender e muitas vezes a gente vai chorar por isso. Meu Deus, essa altura do campeonato eu tenho esse tipo de atitude. Basta você, irmãos, em algum momento se preocupar mais com os homens do que com Deus. Olha, às vezes eu queria que você parasse aqui, eu quero convidar vocês a abrirem aqui em Lucas, nessa passagem assim tão maravilhosa que a gente passa várias vezes por ela, Lucas 14, a partir do versículo 25. E essa passagem é sempre provocativa, né? É uma passagem assim sempre que deixa muitas pessoas assim chateadas e até assim questionando a Bíblia pela maneira como Jesus fala, né? Então, grandes multidões, Lucas 14, 25, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: você vai vir para a igreja, então o que é que seu pai gosta? Casa limpa e organizada, bagunce a casa toda, deixe seu pai a ponto de ter um ataque cardíaco e aí venha para a igreja? Não, ele não está dizendo isso. Mas o que ele está mostrando para a gente é o nosso amor por Cristo, o nosso amor por Deus tem que ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se comparado ao sentimento que a gente tem por qualquer outra pessoa, parece que a gente não tem sentimento por essa outra pessoa. Essa é a ideia que Paulo está nos mostrando, que nos impede de cair. Porque veja como Pedro, crente, cheio do Espírito Santo, apóstolo e separado pelo Senhor para levar o Evangelho para os judeus, tropeça desse jeito. Por quê? Porque ele olhou para aquele grupo de irmãos cristãos judeus e ele pensou em agradá-los. Não posso. Eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a Deus, que o meu sentimento por qualquer outra pessoa é como se não existisse quando o meu amor por Deus está em questão. Então, se a gente perder esse referencial, a queda é questão de tempo. E olha que coisa, mesmo a gente querendo agradar irmãos na fé. Porque, por mais que a gente seja santo aqui, a gente tem um pouquinho de carne, para não dizer muita, né? A gente tem os nossos... a gente tem, né, as nossas áreas que a gente fica feliz. Então imagine, quem aqui não gosta de comer, irmãos? Quem aqui acha que comer é algo assim? Tenho que comer, né? Meu irmão, a gente gosta de comer. E pior, tem coisas que a gente gosta de comer muito, né?
Por exemplo, tem gente que não aguenta ver um prato de brócolis, como Estelinha. Se ela vê brócolis com alface, com, né, sei lá, pepino, tomate, batata, faz uma salada, uma abóbora, girimum, né, chuchu, e vai botando aquela salada, e ela olha, mãe, pare com isso que tá gostoso demais. Já tem gente, por exemplo, que gosta, sei lá, lasanha. Vê a lasanha no forno ainda, o queijo derretendo junto com o presunto e ficando um só com a massa, e você dá aquela olhadinha assim pelo forno, vê o queijo meio, né, assim aquecendo, você fica já imaginando quando aquele negócio sair do forno, que você puder comer aquilo, né? Então, pastor, para, já está de noite assim, o pessoal está com fome. Então, a gente, e tem problema? Depende, né? Se a comida for algo que você busca só para sentir prazer, aí tem problema. Mas se você come, né, como um objetivo, como alguém que agradece a Deus por demonstrar um amor tão grande que nos propicia alimento para o nosso fortalecimento. Mas entenda, você não pode fazer algo que agrada a Deus e pecar ao mesmo tempo. Então, glutonaria está fora. Mas é interessante como Satanás sabe os lugares que ele mexe na nossa vida para tentar de alguma forma nos desorientar. Né? Porque eu usei essa palavra desorientar, porque como pessoas que foram achadas, como pessoas que têm um pastor que nos guia, que é Cristo, como pessoas que temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, então estamos muito bem orientados. Biblicamente estamos divinamente inspirados, mas Satanás pode desorientar a gente, trazendo, né, fatos e nos colocando em situações onde a gente muitas vezes pode perder o foco. E aí a gente age como se estivesse meio perdido, mesmo sendo crente. Então, é o caso aqui. Então, imagine que a gente às vezes não para pensar, porque nossa leitura da Bíblia às vezes é com tanta pressa que não tem tempo para reflexão, como a gente está fazendo aqui. Eu queria chamar vocês para... Se coloquem no lugar de Pedro. Por que Pedro foi... Você acha que Pedro, né, fez isso na maldade? Será que Pedro que fez isso para magoar os cristãos gentios? Não, Pedro não estava nesse sentimento. Pedro é crente, irmãos. Pedro quer fazer as coisas para agradar a Deus. Mas em um determinado momento ele olhou para aqueles irmãos crentes judeus e disse: eu vou dar uma moral para eles. Eu vou sentar só com eles e não vou sentar com os não judeus. Afinal de contas, a gente começou junto lá atrás. Esse povo que hoje é crente nem sonhava em ser. Mas Deus não liga para isso. Por que eu vou ligar? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Como, por exemplo, os irmãos sabem aqui da grande decepção que eu tive no ano passado, de uma das pessoas que começou na igreja comigo e que não somente abandonou a igreja, mas abandonou a igreja falando mal de mim, da igreja, e até falando mal do fato de ter sido exortado quando era digno de repreensão. Então, você acha que foi algo que me alegrou? Mas você acha que eu deveria agradá-lo a custo de desagradar a Deus e de desviar os irmãos? Pois é, essa foi a minha atitude. Eu não vou, porque eu gosto muito dessa pessoa, mas eu amo mais a Cristo. Então eu não vou fazer de tudo para que essa pessoa fique aqui. Se ela já abandonou a Cristo, por que ela vai ficar aqui? Porque se ela tivesse com Cristo, não seria essa postura que teria. Então, enxergar as coisas como de fato elas são é o mais importante. Então, é como qualquer profissional. Você é um pedreiro, você é um advogado, você é um encanador, você é um médico, qualquer profissão. Você chega numa casa com um pedreiro, eu estou querendo fazer uma coluna aqui. Sim, por quê? Porque a laje foi feita mal feita, e aí eu acho que se botar uma coluna aqui, resolve. O pedreiro vai dizer: não, meu senhor, a laje tem que vir abaixo e a gente vai ter que refazer tudo. Então, não quero desse jeito, então chame outro.
Porque eu não vou botar uma coluna aqui para depois a laje cair e você dizer que a culpa foi minha porque fiz uma coluna errada. Porque o problema da laje não era essa coluna, o problema da laje é que ela foi feita errada. Então, perceba que em qualquer profissão, o médico vai dar um diagnóstico, ele tem que ter responsabilidade. Um advogado vai pegar uma causa, ele tem que ter responsabilidade. Qualquer área. Então é preciso que a gente tome cuidado. Irmão teu, que pinta. Aí alguém diz, olha, eu quero que você pinte aqui a parte de fora da casa, mas a tinta para a parte de fora é muito cara. Eu quero que você pinte com tinta que a gente usa dentro de casa. Aí, Mateus, eu não vou fazer isso. Porque eu vou pintar aqui na primeira chuva, você vai me chamar de novo, porque vai descascar tudo. Essa tinta não suporta. Ah, então eu vou chamar outro que faça. Então chame, eu não vou agir de forma irresponsável. Em qualquer área, irmãos. Muito mais na área da fé, que a gente está falando de salvação e condenação. Então o que está em jogo aqui é muito sério para a gente, né, se preocupar em agradar os outros. Se der, a gente agrada. Mas se não der, pode ficar jururu que for, né? Pode chupar limão, pode chupar o que pode tomar, pode, né, comer sal. Né? Então não é isso que a gente está. Não é que a gente deseja desagradar as pessoas, é porque isso não é o mais importante para a gente, agradar ou desagradar. O mais importante é a gente continuar sendo servos verdadeiros, propagando uma mensagem que salva, não uma mensagem que engana. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir de face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, aí Paulo vai explicar o porquê. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, lembra de Tiago? Tiago é pastor de onde? De Jerusalém. Passou a vida inteira lá, pastoreando a igreja de Jerusalém. E aí Tiago envia algumas pessoas para ver como é que está a igreja de Antioquia. Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Porque vocês estão bem lembrados que o judeu não come o não judeu. Inclusive essa é a postura que Paulo diz para a gente ter com os falsos irmãos. Com esses, nem comais. E a postura de não comais é ficar evidente que não temos qualquer tipo de associação com essas pessoas. Para ser ainda assim mais duro, não somos da mesma laia. Não estamos no mesmo pacote de biscoito. Então, cuidado. Por isso a linguagem tanto lá de 1 de Coríntios como a daqui. Então, no caso lá, Paulo diz, nem comais. Aqui ele diz, coma. Olha o perigo de você comer e pecar. Depende da mesa que você escolheu sentar. Como, por exemplo, você escolhe sentar na mesa que tem cheio de comida e você deixou a mesa de creme crack com kisuke. Lá vem ela de novo, pastor. Até numa mesa tá, pois é, tem a mesa do creme crack com kisuke. Você não vai sentar nela por quê? Pastor, tem alergia a kisuke. Quem não tem? Aquele negócio é um veneno, como a irmã Rita já disse. Mas se só tem kisuke, meu filho, é ele, né? Então é um pó mágico com açúcar. É isso que é kisuke. Até o dente fica lilás. Nunca vi um negócio daquele. Você escova os dentes 3 dias e parece que não adianta. A língua fica azul, né? A pessoa foi aquele chiclete, não foi o kisuke que eu tomei ali. Eu nem sei se fabrica kisuke ainda, né? Da minha é igual a tubaína do casamento de Paulinho. Eu acho que ele comprou de um estoque de 1990 que estava guardado. Não foi eu comprei, não, foi benção. Eu não sei se foi benção, não. Porque pode ser que estava vencido o prazo de validade, porque tubaína é das antigas. Estou brincando. Com certeza foi benção. Então aqui, ó. Alguns que vieram da parte de Tiago, até esse momento ele comia com os gentios. Então ele tinha essa postura. Não, somos todos irmãos. Ó, que bom, eu sou um crente, não sou judeu, Pedro sentando aqui para comer comigo. Ó, que coisa legal. Aí de repente chega esse pessoal lá, aí Pedro desfazendo dos outros. Você não senta mais na mesa comigo, Pedro? Comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se. E por fim veio. Percebeu como é devagar? Percebe que quando uma pessoa quer pecar na igreja, ela não vai de vez? É tipo uma criancinha que quer fazer algo escondido do pai. Eu era assim quando eu era pequenininho, eu esperava meus pais dormirem. Aí, às vezes, eu sei que meu pai, às vezes, quando eu era pequeno, né? Agora não, agora ele apaga.
Mas quando eu era menor, bem menor, eu queria fazer alguma coisa, ir na cozinha, fazer alguma coisa desse estilo. Sempre fui atacador de cozinha, né? De geladeira. Ele estava lá dormindo e o quarto da gente passava pelo dele. Aí eu, né? Ia devagarzinho. Aí eu fazia um barulhinho para ver se ele estava dormindo. Porque se ele tivesse acordado, o barulhinho ele já, né? Mas eu vou fazer um barulhinho. Quando eu vi que no barulhinho ele não se mexia, não, agora eu posso passar. Né? Então a pessoa que vai pecar tem esse sentimento também, porque sabe que não está fazendo algo que é aprovado. Às vezes não tem ideia de que é tão reprovado. Às vezes até a ideia esse pessoal está fazendo questão de bobagem, né? Mas eu não quero criar confusão, então eu não vou fazer isso na frente de todo mundo. Irmão, o que você não pode fazer na frente de todo mundo, você não devia fazer na frente de ninguém, nem na ausência de ninguém, né? Então cuidado com o que fazemos e a motivação com o que fazemos, né? Chegaram esses irmãos, e são irmãos, olha que coisa. É como, por exemplo, em Atos capítulo 6, a gente vê o problema da divisão da comida. Mais uma vez, um problema associado, não aqui a judeus e não judeus, mas judeus lá da região da Judéia e judeus da dispersão. Olha o problema que foi. E são crentes ali. Porque essa pressuposição equivocada também quer dizer que sendo crente não vai ter problema entre nós? Uma vez a pessoa chegou e disse: pastor, não quero mais congregar na comunidade porque tem tanto problema aqui. Eu não vejo isso em outras igrejas. É claro, as outras igrejas são um problema. Aqui nós temos problemas e lutamos contra, né, para vencer e aprendemos com eles. E as outras são o próprio problema, então você não vai ver problema nelas. Aqui a gente está, irmãos, literalmente, né, se afiando. Não, é claro que a gente vai ter dificuldades e isso vai nos tornar mais maduros. Isso vai nos tornar cristãos mais experientes, aptos para ensinar a outros. Então, não tem problema ter problemas. O problema é não resolver o problema da forma correta, né? Então aqui ele diz: chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Você começa querendo agradar, depois você termina ficando com medo de alguma forma de perder a companhia de pessoas que você acha que são caras demais. É por isso que você deveria entender que ninguém é caro demais. A única pessoa que tem essa importância na nossa vida é Cristo. E, então, se as pessoas, né, começarem a querer negociar a companhia delas, a gente abre mão da companhia delas. Então, imagine que você tem filhos e os filhos digam para você: olha, eu quero muito ser seu filho, amo muito você ser meu pai, mas eu não admito que você seja tão crente quanto você é. Se você continuar desse jeito, eu não vou te tratar como pai, eu não vou considerar você mais como pai. Pois é uma escolha sua, meu filho, mas eu não vou deixar de ser crente, pelo contrário, eu vou querer ser mais crente do que eu já sou, porque eu acho que meu cristianismo ainda é muito raso, embora você pense o contrário. Então a gente não negocia a fé, não está no balcão. Então qualquer pessoa que tentar negociar, né, a presença dela na nossa vida, ela já está se auto-excluindo. Por quê? Porque eu nem dialogo. Se você... Pronto. Está vendo a porta? Pode ir. Entenda, irmãos? A gente vive num mundo assim que parece que as pessoas são de açúcar, inclusive por conta dos sentimentos. E como eu falei, as ciências sociais só atrapalham, principalmente a psicologia. Então, as pessoas hoje em dia têm uma dependência das outras absurda. Então, pais que dependem da aprovação dos filhos para serem felizes. Pais que dependem, né, da aprovação de outros pais. Filhos, né, que dependem da aprovação de outras crianças. Irmão, não é assim que a gente funciona. Nós precisamos da aprovação de uma única pessoa, Deus, Cristo.
Então, se qualquer outra pessoa tentar de alguma forma exigir de nós uma atitude diferente da que Cristo mandou para que elas permaneçam conosco, já é um sinal que essa pessoa não é boa companhia para a gente. Então, cuidado, porque isso é algo que eu creio que vocês veem também, e eu vejo todo dia na igreja, né? Pessoas que abrem mão de pontos elementares da fé, com receio de serem, né, abandonados, de serem esquecidos, né, por outros. E mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão ver que isso foi uma escolha muito ruim. Versículo 18, eu já estou concluindo, a gente já está chegando no horário do intervalo para depois iniciarmos novamente. E também os demais judeus dissimularam com ele. Olha o perigo, irmãos. Olha o perigo. Existem determinadas pessoas que, quando elas erram, o erro delas é pior, porque elas têm uma função de destaque. São pessoas que muitas vezes, né, têm mais tempo de igreja, ou são pessoas que têm, né, uma capacidade de se relacionar com os outros. Então, quando essas pessoas agem, elas são imitadas. O comportamento dessas pessoas é visto como um comportamento positivo, muito parecido assim, pegando um exemplo, né, do mundo, né? Então, não sei se vocês lembram, né, de Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Ele queria cortar o cabelo, o corte de cabelo deu errado, ele ficou com um tufo aqui, e ele disse que ia deixar aquilo meio que como uma brincadeira, aquele negócio horrível, né? E aquilo virou moda. Você imagina um monte de criança querendo cortar o cabelo daquele jeito. Ficou conhecido como corte de cascão. Ele fala, meu Deus, a pessoa errou o corte. Ali não é um corte de cabelo, ela errou. Eu não queria fazer aquilo. E ali virou um tipo de brincadeira entre eles. Ele não foi um estilo, não. Ali foi um negócio que surgiu porque cortou errado. Aí todo mundo imitou, né? Aí, hoje menos, porque as novelas não têm tanta influência como tiveram no passado. Hoje em dia tem as mídias sociais, né? Mas antigamente, né, principalmente novela das 8, que era a que as pessoas mais assistiam, então a atriz principal usa essa roupa, é a roupa da moda. Você vai ver uma série de pessoas usando a mesma roupa. Então isso é influência. Hoje nós temos uma profissão, né, influencer. O que é que o influencer faz? Influencia. Então ele vai numa lanchonete, ele nem gosta da comida de lá, mas ele recebeu para dizer que a comida de lá é gostosa. Ele é influência. Ele não veste aquela roupa, mas ele recebeu para dizer que aquela roupa é legal. Aí ele vai vestir a roupa, vai tirar um monte de foto com aquela roupa e vai postar no Instagram. É uma profissão influenciar os outros. Mas isso já estava vinculado a dons que Deus dá. Alguns recebem esse dom de forma natural, os não convertidos. Outros recebem isso de forma espiritual. Pessoas que têm algum chamado de liderança na igreja, eles são influenciadores, mesmo que não queiram. Por isso que quando às vezes me perguntavam, né, pastor, você vai votar em quem? Não é da sua conta. Normalmente eu respondia assim porque a pessoa nunca mais me perguntava. E funcionou, né? Não era para ser grosseiro, não. Por quê? Porque eu sei que se eu dissesse quem eu votava, querendo, mesmo não querendo, eu ia influenciar alguns. Se o pastor vai votar nessa pessoa, significa que essa pessoa deve ser boa. Então, não. O voto é secreto, ainda bem. Eu não vou influenciar vocês. Eu tenho que influenciar vocês em Cristo. Então, o cuidado que a gente tem que ter com esse dom, que é uma responsabilidade, como todo dom. Até o Homem-Aranha sabe que o dom vem acompanhado de responsabilidade. Você nunca assistiu Homem-Aranha, né? Quem fala é o tio, na última versão é a tia que fala, né? Mudaram isso no multiverso. Então, todo dom vem acompanhado de responsabilidade. Foi o tio dele que falou quando tomou o tiro, né? no mais antigo. Então, se até o Homem-Aranha sabe, você que é crente deveria saber, né? Que todo dom vem acompanhado de responsabilidade. Então, você influencia pessoas. Cuidado! Porque
a sua queda não vai ser só sua. Outras vão cair também. Uma propaganda que eu cheguei até a passar num estudo bíblico bem antigo, que era feito na segunda também. E uma propaganda americana a respeito de criancinhas imitando os pais. Aí mostrava um pai xingando assim no trânsito e a criancinha fazendo a mesma coisa no banco de trás. Aí algum pai, eu acho que batendo em alguém e a criancinha batendo também, o pai fumando e a criancinha fumando, umas cenas assim bem feias, bem fortes, né? Mostrando como os pais deveriam ter mais responsabilidade com as suas ações, porque os filhos estão vendo e vão imitar. E o cristão, ele tem que ter esse senso de responsabilidade em relação aos seus irmãos na fé. Então, às vezes tem uma pessoa que é mais velha que eu, mas espiritualmente é meu filho na fé. E eu faço uma coisa de errado, essa pessoa pode me imitar achando que o que eu fiz de errado é certo. Então, olha o perigo da atitude de Pedro. Olha o perigo da atitude dessa pessoa que saiu na igreja do ano passado e que os irmãos sabem quem é, que tinha uma posição de liderança. Então, essa pessoa começou a não frequentar os cultos. Olha que exemplo péssimo. Meu Deus, a pessoa que plantou a igreja junto, que estava lá desde o começo, de repente começa a vir um culto sim, 10 não. Que é isso? E ter que ser paparicado para frequentar os cultos? Que é isso? Que exemplo é esse que está sendo dado? Então, ninguém está vendo isso, só eu. Então é preciso que a gente tome cuidado. Determinadas atitudes, elas têm um peso muito maior do que outras, dependendo de quem faz, da posição que Deus colocou. Lembram? A quem mais foi dado, mais lhe será exigido. Então é por isso que essa fala, né, que parece ser dura de Paulo, e não é. É um problema sério que tem que ser tratado de forma séria. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, irmão, olha a influência de Pedro, conseguiu fazer com que o próprio Barnabé, que era judeu, fizesse a mesma coisa que ele estava fazendo. Meu Deus do céu, como é sério isso aqui. Imagine isso nos nossos dias. Nós temos um ministro de louvor. O ministro de louvor está sendo visto por outras pessoas que de repente que querem louvar. Então, o que ele está fazendo é correto, mas e se não for? Outras vão imitar? Vão, porque vão achar que é correto, mesmo não sendo. Então é preciso que a gente entenda que se a gente tem crescido na fé, cresce também a nossa responsabilidade. No meu caso, por exemplo, eu digo isso para minhas filhas. Meu pai, por que você não é a mesma pessoa de antes de ter filhos? Porque eu não sou a mesma pessoa de antes de ter filhos. Não, meu pai, você não está falando nada. Estou sim. Antes eu não tinha filhos, agora eu tenho 3. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tenho 3 de mim passeando por aí. Então eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque o que eu fizer vai repercutir na vida, no mínimo, na vida dessas 3 pessoas. Vai repercutir na vida de outros, com certeza. Meu pai, minha mãe. Nem estou falando dos irmãos da fé, mas do caráter sanguíneo apenas. Então, qualquer atitude que eu tome, essas 3 pessoas irão sofrer os benefícios ou os malefícios. Por quê? Porque eu tenho 3 filhos, eu não posso negar. Então, é a mesma coisa, você é crente. Tudo que você fizer de bom, as pessoas que estão ao seu redor serão beneficiadas. E tudo que você fizer de ruim, as pessoas que estão ao seu redor serão prejudicadas. É isso que está em questão. Por isso que a gente não tem tempo para a Glória Calil. Pastor, quem é a Glória Calil? É que ensina etiqueta, irmão. É que ensina o que você come com garfo de peixe, garfo de carne. Você sabe que é diferente, viu? Outro dia eu fui ver uma carne de faca, eu fiquei até faca de carne, perdão. Eu fiquei com medo, eu falei, que peixeira é essa? Não, isso é faca para comer carne. Ela tem um cabo diferente. É de madeira, e é fiada, viu? Não vai de ver não, você até bate o olho. Tem um garfinho que tem 2 negocinhas, até hoje eu não sei para que serve.
Aí você vai para uns restaurantes, tem um negócio, meu Deus, eu só preciso de um garfo, uma faca, e assim, confessando para os irmãos, eu gosto de comer de colher. Faz à vontade, meus pais me repreendem direto. Então, mas você vê aquele negócio ali, pois é, essa Glória Calil é que ensina, esse copo é para água, esse copo é para não sei o quê, pois é, a gente não tem tempo para essas regrinhas de etiqueta aqui na igreja, né? O que a gente está fazendo aqui é sério demais para a gente se preocupar com se esse talher de garfo, se esse garfo aqui é para cá. Você está comendo com frango com talher de peixe? Meu irmão, eu estou com fome, eu vou saber que talher é esse aqui. Então, cuidado, porque tem gente às vezes se preocupando com o tom de voz. Né? Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando termina o culto, às vezes a pessoa fala comigo e diz: por que você está gritando? Não é que eu estou gritando, é porque eu fiquei falando, o microfone. Eu perco a sensibilidade da audição até voltar. Às vezes eu chego em casa e ainda estou falando alto. E aí, por que está falando alto? Não estou falando alto, tá? Então eu vou falar mais baixo. Porque às vezes a gente perde a sensibilidade. Mas até isso as pessoas ficam incomodadas. Então, irmão, a gente está falando de coisa tão séria para você ficar ligando para bobagem. Então você não entendeu a seriedade que a gente está fazendo aqui. Né? E também os demais judeus dissimularam. Os demais judeus, olha o perigo, irmãos, de você dissimular. Você está influenciando os outros a agirem da mesma forma. É como o pai que leva os 2 filhos de 14 e 15 anos para uma churrascaria que abaixo de 12 anos não paga. Aí o gerente pergunta: quantos anos tem os seus filhos? São gêmeos, tem 12. Eles sabem a idade que tem. Aí o pai chega em casa, depois de se achar o homem mais inteligente do mundo, né? Porque só pagou o dele, não pagou o dos 2 filhos. E aí descobre que os filhos mentiram para ele em alguma situação. Mas vocês mentiram para mim? Claro, a gente aprendeu com o senhor. Mentir é ruim? Porque pelo que o senhor nos ensinou, mentir é bom. Economizou 2 refeições. Então, cuidado com a influência que você tem. Né? Sempre procure influenciar no que é certo. Mas aí eu vou ter que ter um cuidado assim. Então, pois é. Entendeu? Porque o caminho é estreito. Entendeu? Porque às vezes a gente tem que esmurrar o próprio corpo para que naquilo que a gente conhece como verdade não sejamos reprovados. É uma besteirinha. Não tem besteirinha. Tem certo e errado. O certo, o errado é errado. Mas é uma besteirinha. Errado, errado. Pronto. Não tem besteirinha. Cuidado, porque essas expressões normalmente vêm das trevas para tentar de alguma forma nos desviar do caminho, dizendo que o nosso desvio não é algo tão sério assim. Eu preciso concluir. Vocês têm mais o que fazer. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. É sempre assim, irmãos. O desviar é uma questão de tempo, se a gente deixar de vigiar e orar. Então, você pode ser um crente super espiritual hoje, como eu creio que todos são, mas se vocês não vigiarem hoje mais tarde, vocês podem cair hoje mais tarde. Vocês podem cair amanhã de manhã. Você dormiu como um crente super espiritual, você andou nos caminhos do Senhor, como eu sei que vocês têm feito, mas se amanhã de manhã não acordarem vigiando e orando, vão cair antes do café da manhã. Então é preciso que a gente nunca perca essa sensação da proximidade da queda, essa sensação do perigo da gente tropeçar e nem perceber que tropeçou. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, percebe? Não é uma questão de capricho, irmãos. É uma questão de verdade. A verdade do Evangelho. Então, por que a gente estuda tanto a Bíblia? Porque a gente quer viver ela. Não estuda a Bíblia para a gente ter doutorado. A gente não estuda a Bíblia para poder dizer para os outros que a gente sabe. Não, a gente estuda a Bíblia porque a gente
gente sabe que é ela que nos ensina a viver uma vida que agrada a Deus. Então, a gente estuda para praticar, e não simplesmente para conhecer. Conhecer para praticar. Então, quando a gente sabe que algo não é correto, não é uma questão de, tá fazendo briga por bobagem. Não tem bobagem. É como, por exemplo, eu falo isso e eu já vi pessoas me criticando por falar isso, que curso de batismo é errado. Por que curso de batismo é errado? Porque não tem na Bíblia. Você nunca prepara uma pessoa para o batismo. Você evangeliza a pessoa. E se a pessoa de fato foi alcançada pelo evangelho, no evangelismo, e quiser se batizar, você batiza. Você não faz curso preparatório para batismo. Mas a maioria da igreja faz. A maioria das igrejas fazem. E tem pessoas que acham que o fato da gente não fazer, a gente está errado. Mas não está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz diferente. Então, não é questão de uns fazem, outros. É como o batismo de criança. Não está na Bíblia. Não, mas tem igreja que acha que está. Mas não está. Então não é uma questão de tem gente que aceita. Não é picuinha aqui. Não é bíblico. Não aceitamos o que não é bíblico. Então é preciso que a gente entenda que por isso que ter essa postura é tão difícil, porque é custoso. Quando você tem essa postura de lutar pela verdade, você vai ser odiado pela maioria dos evangélicos. Porque a maioria dos evangélicos não tem esse compromisso com a verdade. E aí vão dizer que você está fazendo questão por nada. Como o caso de Paulo aqui. Paulo, essa bobagem, daqui a pouco esses judeus vão embora, aí a gente volta ao normal. É o quê? E aí o engano fica em definitivo. Então quer dizer que daqui a pouco eles vão embora e aí volta a dissimulação. Porque vai ser dissimulação. Volta Pedro e Barnabé a comerem com não-judeus. E aí a dissimulação se perpetua mais ainda. Não tem isso aqui não. Aguenta só 2 dias, esses judeus já estão indo. Pastor? Diga-me. E quando apresentar o bebê ali, também, está valendo também, herético? Não é? Porque assim, esse termo apresentar, eu vejo muito aí. Isso, não se apresenta, né? Vamos orar por essa criança que nasceu, agradecendo, sem problema, a gente ora por tudo, né? Maravilha. Da igreja. Mas é isso, apresentar, porque seria muito parecido com, vamos apresentar a chave do carro zero de José. Não, né? Vocês não sabiam que ele estava com carro zero? É zero, né, filho? Tá aí. Zero, né? O pneu tá daquele jeito, zero. Precisando, igual o de lá, precisando ser trocado. Né? Então a gente não apresenta, porque a ideia de apresentar traz consigo um engano. Né? Então esse bebê, agora que foi apresentado, está protegido. Não, ele estava protegido antes, se é que ele estava protegido. Né? E o fato dele ser apresentado não muda nada na vida dele, porque ele vai precisar crescer, ser ensinado, se arrepender. Então, isso é que é o perigo, né? Corretíssimo, irmão, não está certo. Então, aqui, é preciso que a gente veja essas oportunidades como oportunidades que não podem ser perdidas. A oportunidade de corrigir alguém. Por quê? Porque se passou o erro, muitas vezes, você perdeu o time. Imagine que Paulo fosse falar sobre isso depois que os judeus já foram embora. Pois é, alguns iam aprender, mas outros que já foram embora não iriam aprender, já foram embora. Então a gente tem até o tempo certo para corrigir. É sempre urgente, para que as pessoas que de alguma forma foram influenciadas por aquele erro possam ter a oportunidade de entenderem que aquilo é um erro. E aí se arrependerem ou não. Quem quiser insistir no erro, já foi confrontado que aquilo é um erro. Né? Não vai poder dizer, não fui avisado. Então aqui concluindo já, irmãos, quando porém vi que não procediam corretamente, perceba que nada é feito de forma emotiva, né?
Viu uma coisa, que raiva! E grita e bota o dedo em... Não, aqui não é exortação como o irmão José falou. Aí é do cão. Você percebe, ó, quando vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, você vê logo que aqui é fruto de oração, de comunhão. Esse verbo, quando vi, dá a ideia de observar. Paulo olhou atentamente. Não foi um olhar superficial, não foi um julgamento superficial, não foi uma análise pessoal de Paulo. Não, aqui é sério. Então, se eu tenho que emitir um juízo sobre um fato, eu tenho responsabilidade sobre esse juízo que eu vou emitir. Então eu tenho que investigar isso com todo cuidado. Não posso ser leviano, não posso ser irresponsável. Eu falo uma coisa, me desculpe, eu achei que era isso, né? Mas não era, né? Você achou que era? Você só achou? E falou o que você achou? Não pode falar. Não devia. Não, a gente tem que ter plena convicção. E mesmo tendo plena convicção, a gente tem que orar. Então, cuidado. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença... Então não teve chamada no cantinho. Por quê? Porque todos estavam sendo influenciados. Então, é preciso que a gente entenda, né? O principal local que Deus separou para que houvesse disciplina na igreja é o púlpito. É o púlpito. Porque a maioria das atitudes equivocadas que os irmãos tomam, principalmente numa realidade como a nossa, tão pequena, uma igreja que tem um grupo de pessoas, né, numericamente somos poucos, espiritualmente poderosíssimos vocês, né? Mas somos numericamente poucos. Então a atitude de uma pessoa, a maioria das vezes todos sabem, são influenciados. Então, o cuidado é esse, né? Recentemente eu falei, né, de uma pessoa que não estava agindo corretamente, a pessoa se levantou e disse um monte de desaforo. Vocês estavam no dia, né? Então, e depois ainda ouvi desaforo de um familiar da pessoa que nem é crente, nem frequenta a igreja. Você vê como são as coisas, né? Não é fácil fazer o que tem que ser feito, mas não significa que não vamos fazer. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A ideia é, a igreja não tem espaço para crescimento de dissimulação e hipocrisia. Então, a gente não é perfeito, mas a gente quer ser perfeito. Não existe como a gente ser aperfeiçoado se a gente esconde os nossos erros. Entenda, irmãos, você não está tirando selfie aqui. Como assim, pastor? Você já viu alguém tirando selfie do ângulo mais menos favorecido? Não, a pessoa vê aqui, né? Não, esse lado não ficou bom, peraí, não, esse é o meu ângulo melhor, né? Então a partir de agora todos os selfies vão ser desse ângulo. Então, não é assim, irmão. Não, aqui os nossos podres têm que estar todos expostos para que sejam limpos. Então, não queira esconder nenhum aspecto da sua vida, porque quem se prejudica é você. É como, por exemplo, irmãos, se você tem um filho, né, uma filha, eu gosto de usar esses exemplos, me identifico, que não escova os dentes direito e diz que escova. Quando aparecer o bicho da carne, e aí? Não, é igual a pessoa que diz, não sei porque engordei, não estou comendo. Não sei porque essa cárie. Eu escovo os dentes, eu não como doce e escovo os dentes 5 vezes ao dia. É verdade? 5 vezes ao dia. E daquele jeito. 3 vezes, assim, para um lado, para cima. Ó. Escova assim, meu filho. Dentro e fora, né? E 5 vezes ao dia. Não entendo por que isso está acontecendo comigo. Pinóquio. Cuidado, Pinóquio. O nariz cresce. Então, nós somos o resultado das nossas escolhas. Como cristãos, mais ainda.
Isso é uma lei universal. E que vale ainda mais para nós que somos cristãos, que temos uma vida aberta. Né? Então, é preciso que a gente entenda que é isso aqui, irmãos. Nenhum tipo de dissimulação é aprovada. Eu vou terminar aqui, se Deus permitir, sexta-feira a gente vai retomar. E domingo, vocês me lembram que domingo é outra coisa que a gente vai falar aqui, se Deus permitir. Vamos retomar onde a gente parou a pregação de ontem. Mas eu queria que a gente centralizasse aqui o que a gente falou aqui hoje nessa questão da dissimulação, porque a dissimulação, irmãos, a gente é tão bom na arte de dissimulação, isso é ruim, viu? Que a gente dissimula até pra gente. Olha, é capaz de a gente fazer algo ruim e a gente ainda se vitimizar. Porque somos descendentes de Adão e de Eva. Imagine, você come do fruto proibido, Adão, e bota a culpa na sua mulher, rapaz. Você não tem vergonha na cara não? Você não é homem não, rapaz. Honre as calças, Adão. Não, Deus, mas a gente não veste calça ainda. Pois é, mas vai vestir. Então, e Eva, seja mulher, Eva. Você come do fruto e fica culpando a serpente. Por acaso ela botou a maçã na sua boca e lhe obrigou a mastigar? Sabe, a gente é descendente desses dois aí. A gente faz as coisas erradas e ainda se vitimiza. Não. É por isso que o perigo é grande, né? A gente faz algo errado, é hora de arrependimento. Mas como clamarão a respeito de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Uma das coisas que a gente percebe hoje, eu falei até ontem, o fato da liderança evangélica reprovada vai além, né, da postura incoerente da maioria dos líderes evangélicos. Passa por esse fato aqui de que, como está escrito no livro de Jeremias, curam superficialmente a ferida do meu povo. É como você vê, né, uma pessoa com um machucado bem feio, e você bota um band-aid e diz, pode ir. Você sabe que vai gerar problemas graves depois. Então, é preciso que a gente entenda que tudo que fazemos e tudo que não fazemos está sendo visto, está sendo anotado. E nós seremos, de alguma forma, beneficiados ou não com a vida que levamos. Então, aquele que procura um caminho fácil não pode esperar chegar no céu. É por isso que eu tenho ficado muito preocupado com a motivação de algumas pessoas em fazer determinadas coisas. Você conversa com algumas pessoas que se professam cristãs e você percebe que as escolhas que elas estão fazendo é para, de alguma forma, tornar a vida delas mais fáceis. E isso é muito perigoso, porque uma vida mais fácil, uma vida mais confortável, é provavelmente uma vida onde a sua vigilância, que deveria aumentar, vai diminuir. A queda que você deveria evitar vai acontecer. Então, as nossas escolhas nunca devem ser feitas por conta de que isso vai facilitar a minha vida, né? Então, é como uma pessoa que de repente quer ganhar dinheiro. A pessoa não quer ganhar dinheiro, irmãos. A maioria de nós aqui sabemos, a maioria das pessoas, com exceção daquele que tem algum tipo de doença, né? Mas a maioria das pessoas não quer ganhar dinheiro para esconder, como tio Patinhas. As pessoas querem ganhar dinheiro porque, por meio do dinheiro, podem comprar determinadas coisas que tornarão a vida delas mais confortável, mais adequada àquilo que elas acreditam que é bom para elas. Isso é muito perigoso, porque quando a gente começa a fazer escolhas nessa direção, a tendência é a gente não parar nunca mais. Então, quando a gente experimenta, né, determinado, é como a droga. Uma pessoa nunca vai se viciar no crack se nunca fumou crack. Olha, a gente vive num mundo tão maligno, né? É algo sabido de todos. Todos que de alguma forma têm relacionamento com drogas
E é difícil você viver no mundo da gente e não ter relacionamento com drogas, porque você não é usuário de droga, mas com certeza conhece 100 que são. Qual é a porta de entrada da maioria das drogas? O álcool, que é uma droga lícita. Qual é a segunda porta de entrada de todas as drogas? A maconha, que agora você pode portar até 40 gramas, né, e não vai ser preso. Não está autorizando o fumo, não. Viu? Então esse pessoal que está fumando ainda pode ser preso, é contravenção penal. O que foi descriminalizado é o porte, que não é mais configurado como tráfico, até 40 gramas. Não foi autorizado o consumo, como alguns pensam. Mas imagine, é a porta de entrada. Agora ficou mais fácil de alguma forma. Então, o que a gente percebe? O mundo é isso, irmãos. Então, por que hoje em dia nós, como cristãos, temos que dar uma atenção especial ao perigo de nos tornarmos dissimulados? Porque a dissimulação hoje virou quase que obrigatória para você ter sucesso em qualquer área da vida. Se você não for uma pessoa dissimulada, você não serve para nada nesse mundo. Qualquer profissão que você desempenha, você tem que fingir que sabe muito mais do que realmente sabe. Qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que dissimular de alguma forma para obter os resultados que talvez você almeje ter. Olha o perigo. Então, combater a dissimulação é algo muito mais difícil do que às vezes a gente pensa. Porque, irmãos, não é aquela dissimulação como... O perigo não é o lobo vindo como lobo. Porque dá para a gente ver de longe e correr. O perigo é quando ele chega pertinho porque se disfarça de ovelha. Esses dias eu vi um chart é esses desenhozinhos, né? Que antes passavam, tinham nos jornais impressos, né? E eu vi achei interessante e apliquei isso à fé. Mas era mais ou menos falando de ideologia de gênero. E aí tinha uma raposa e estava falando com um outro animal que era como se fosse o porteiro do galinheiro. E a raposa dizendo que ela se sentia galinha. E aí, você viu? Eu vi um desenhozinho. E ela queria autorização para entrar no galinheiro porque ela não se sentia raposa, ela se sentia galinha. Aí você fica imaginando o que uma raposa vai fazer no galinheiro. Né? Mas agora pode. Você diz que você não é raposa, você se sente galinha. Olha que loucura. E você acha que o mundo está se tornando mais seguro? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. O mundo está fazendo isso com a gente. Então, ser politicamente correto significa ser biblicamente reprovado. E essa escolha já foi feita por muitos cristãos e escolheram da forma errada. Eles quiseram estar bem com os outros e não estar bem com Deus. Então, por isso, o nosso cuidado com a gente mesmo tem que ser muito maior a cada dia. Ao passo que a gente percebe que as consequências dos nossos erros normalmente são muito maiores do que o que a gente imagina. Às vezes a gente imagina que, não, eu vou correr aqui, eu tropeço ali e eu tomo essa pancada, mas não vai ser tão grande. Mas você não sabia que perto de onde você vai cair tem um monte de vidro. E aí não vai ser só a pancada, você vai ter muitos cortes. Talvez até não sobreviva. Essa parte você não sabia. Então é preciso que a gente entenda as consequências das nossas escolhas erradas. Elas são muito piores do que a gente pode imaginar. E na maioria das vezes o papel do maligno, usando outras pessoas e até pensamentos, vai ser para que a gente sempre atenue isso. Que a queda não é tão grande assim e as consequências delas não são tão ruins quanto parece. É o contrário. Uma queda sempre é muito dolorosa e as consequências são invariavelmente piores do que a gente poderia imaginar. Isso tudo tem que despertar em nós um senso de vigilância tremendo. Eu não sei se os irmãos já viram, eu já estou concluindo. Você viu que eu já fechei a Bíblia. Quando eu fecho a Bíblia, mais meia horinha eu concluo, né? Brincadeira.
Não sei se os irmãos já viram esses filmes que falam de gente no espaço, né? Astronauta. Vocês já viram o padrão de segurança deles? Como eles às vezes têm que revisar uma mesma coisa 10 vezes. Por quê? Porque qualquer falha lá é morte. Não é possibilidade de morte. É igual, por exemplo, irmãos, o padrão de segurança de um avião é diferente de um carro. Um carro, se bater, normalmente não morre. A pessoa morrer em batida de carro é uma exceção. Mas e morrer em batida de avião? É regra. Você já viu algum avião que bateu no outro e sobreviveu, gente? Quando cai é difícil sobreviver, imagina se tiver uma batida no ar. Então, o padrão é outro. Esses que chama, que faz segurança de voo, que ficam na torre, dando orientação. Você precisa ver, de um avião para o outro, eles normalmente dão uma distância de quase 1000 metros. Só para que esse exagero? Porque não pode ter falha aqui. Não é igual o carro, por exemplo, como que me corrija, que eu acho que você tem que ficar a 3 metros, 5 metros do fundo do outro carro, não é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, Então, sim, talvez até mais, imagine 3, 5 metros. Não, e avião, a 1000 metros. Porque as consequências são muito mais graves. Então, é preciso que a gente entenda que na realidade espiritual é assim. Uma queda do ponto de vista físico é uma coisa, uma queda do ponto de vista material é outra coisa. Do ponto de vista espiritual é outra coisa. Então, como cristãos, nunca é demais o cuidado. Os questionamentos que deveríamos fazer. Por que eu estou fazendo isso? Qual a motivação de fazer isso? Por que eu estou querendo ir nesse lugar? Por que eu estou querendo me relacionar com essa pessoa? E eu não estou falando de maldade não, amizade mesmo. Por que eu estou querendo essa coisa? O que vai mudar na minha vida se eu perder isso? Então essas perguntas, irmãos, elas têm que ser feitas como um checklist para a gente ver como é que está a nossa realidade espiritual. Porque como a gente já viu várias vezes, a gente pode, não é que a gente pode cair e não perceber, a gente pode estar caído e achar que caído é os outros, é a gente que está em pé. Então, eu estou deitado e estou vendo todo mundo em outra posição. Rapaz, esse povo cai assim, viu? Não, quem está caído é você. E você nem percebeu. Então, é preciso que a gente tenha esse zelo, irmãos. Mais ainda quando vemos o que a gente viu hoje. O perigo de influenciar outros, a mesma coisa. Pedro conseguiu influenciar Barnabé. Filho da consolação, filho da exortação. Foi influenciado por essa atitude equivocada de Pedro. Então, nós também temos que ter essa mesma responsabilidade. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite tão agradável. Obrigado por essa mensagem, Senhor, de alerta a todos nós, a começar de mim, sobre a responsabilidade que temos que ter, Senhor, com a vida que levamos. Uma vida maravilhosa, Senhor. Uma vida preciosa, que é a vida que o Senhor nos deu, para que seja vivida para a Tua glória. Mas sabemos como temos inimigos que nos cercam e querem desvirtuar aquilo que o Senhor fez de forma tão primorosa para que seja usado para o mal. Que isso não aconteça conosco, Senhor. Pelo contrário, que a Tua luz cresça e resplandeça em nós e que o Teu nome e o Teu santíssimo Evangelho seja engrandecido pelas nossas vidas e através delas. Obrigado pela noite de hoje, Senhor, e nos mantém sempre nessa paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e esperem que daqui a pouco vai chegar o McDonald's, Bob's, Pizza Hut. Como diria o irmão Paulinho, na sua alta espiritualidade, vai achar. Uma expressão que resume uma série de outras.